Josué, filho de Num, despachou de Setim secretamente 2 espiões, que a oração vocal é a oração mental. Ide, disse-lhes ele, e examinai a terra e a cidade de Jericó. Em caminho entraram em uma casa de uma prostituta chamada Raabe, onde se alojaram. E foi avisado ao rei de Jericó: entraram aqui de noite alguns israelitas para explorar a terra. O rei mandou dizer a Raabe: faze sair esses homens que foram ter contigo e entraram em tua casa, porque vieram espionar a terra. Mas a mulher ocultou os 2 homens e respondeu: vieram realmente uns homens à minha casa, mas eu não sabia de onde eram. Pela tarde, quando se iam fechar as portas das cidades, eles partiram. Ignoro para onde eles foram. Persegui-os vós depressa e o alcançareis. Ora, ela os fizera subir ao terraço de sua casa e os ocultara sob palhas de linho que ali havia. Se tornaram invisível. Os homens enviados foram atrás deles pelo caminho que conduz ao val do Jordão, e as portas da cidade foram fechadas após a partida da patrulha. Vão vir atrás de mim e de você. Antes que se deitassem, Raabe subiu ao terraço junto dos espiões e disse-lhes: eu sei que o Senhor vos entregou esta terra. O terror de vós apoderou-se de nós, e todos os habitantes da terra estão desanimados por vossa causa. Isto é, quem reza se torna invisível. Esses 2 espiões é a oração vocal e mental. Quem reza causa um pânico no inferno. Ouvimos dizer como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saístes do Egito, e como além do Jordão tratastes os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, os quais votastes ao interdito. Quando ouvimos isso, nosso coração desfaleceu, e ninguém mais tem coragem de vos resistir, porque quem reza tudo pode. Porque o Senhor vosso Deus é o Deus nas alturas dos céus e aqui embaixo na terra. Agora vou-lo peço, jurai-me pelo Senhor, que assim como usei de bondade para convosco, do mesmo modo poupareis a casa de meu pai. Dai-me um sinal seguro de que salvareis meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs e todos os que pertencem, e livrareis as nossas vidas da morte. Presta atenção no sinal. Eles responderam-lhe: à custa de nossa vida salvaremos a vossa, contanto que não nos atraiçoeis. Quando o Senhor nos entregar esta terra, fiéis à nossa promessa, tratar-nos com bondade. Então, servindo-se de uma corda, guarda esse nome, ela desceu-os pela janela, pois a casa em que morava estava sobre o muro da cidade. Ide para o monte, disse-lhes ela, para que não vos encontrem os vossos perseguidores. Ocultai-vos ali durante 3 dias, acorda o monte 3 dias, até que eles voltem, depois retomareis o vosso caminho. Os homens disseram-lhe: eis como havemos de cumprir o juramento a que nos obrigastes. Quando tivermos entrado a terra, porás este cordão vermelho na janela. Grava isso na tua mente, meu irmão. Por onde nos fizestes descer. Reúne em torno de ti em tua casa o teu pai, a tua mãe, os teus irmãos e toda a tua família de teu pai. Se alguém ultrapassar a porta de tua casa e sair para fora, este será responsável pelo que acontecer. Isso é, tem que ficar resguardado. E nós seremos inocentes. Mas se alguém puser a mão sobre quem quer que seja que se encontrar contigo em tua casa, e sobre nós que isto cairá. Se divulgares, porém, o que combinamos contigo, estaremos desobrigados do juramento que nos fizeste fazer. Seja como dissestes, respondeu ela. Depois os despediu e eles partiram, e ela pendurou o cordão vermelho na janela. Grava esse nome. Eles foram para o monte, onde permaneceram durante 3 dias até que voltassem os que os perseguiam. Estes, tendo buscado por todo o caminho os espiões, não os encontraram. Por quê, meu irmão, minha irmã? Porque eles se tornaram invisíveis. Os 2 homens desceram então do monte e, voltando, passaram o Jordão. Foram para junto de Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo o que se tinha passado. O Senhor disseram-lhes eles: entregou toda essa terra nas nossas mãos, pois todos os seus habitantes tremem diante de nós. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, eu venho através desse áudio dizer para você se preparar. Tem muito padre, tem até bispo
É admirável nos dias de hoje. Frei, freira, missionários, irmãos de comunidade, de grupos, de resistência, todo mundo está alertando para se preparar. E por minha vez, eu, na minha humildade, venho aqui, na minha simplicidade, dizer para você se preparar também. Nós estamos vivendo um tempo medonho, onde tudo foi invertido. Não precisa ser inteligente para notar isso. A perversidade, a desgraceira está pesando sobre a face da terra. De tal modo que a própria Nossa Senhora, Mãe Santíssima, ela falou em La Salete para Maximina e Meliane: eu não consigo mais sustentar o peso do braço do meu filho. Meu irmão, minha irmã, Nossa Senhora ela é conhecida como a súplica onipotente. Tudo ela pode, tudo ela consegue do filho. Mas ela falou claramente que ela não está conseguindo mais suster. Porque ela intercede, mas nós não fazemos jus à intercessão dela. Nós não queremos melhorar de vida. E quando eu olho para essa passagem, eu vejo os tempos finais agora. Porque quando eles adentraram a terra prometida e eles foram até Jericó para tomar aquela cidade, eles atravessaram o Jordão. Mas antes deles entrar na terra prometida, quando eles saíram há 40 anos atrás do Egito, eles não pereceram pela espada vingadora do anjo na noite da fuga do Egito. Porque eles haviam tingido com uma linha de sangue o batente da porta da casa deles, os hebreus, assim conforme Moisés ordenou a eles. Então, quantos batentes tem na porta? Tem o batente do lado direito, tem o batente do lado esquerdo e tem o batente, que é o teto da porta, que fica em cima. Então, são 3 batentes. Eles tingiram de sangue, como fala lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 7 até o 23. Esses 3 batentes da porta é os 3 terços do rosário, os mistérios gozoso, doloroso e glorioso. E aí Raabe, diante da realidade máxima de ter ocultado aqueles espiões, deles não terem sido vistos ali por a patrulha, pelos guardas, por toda aquela desgraceira que queriam pesar contra eles, eles combinaram com Raabe uma forma dela não perecer a hora que eles invadissem a cidade para destruir tudo. E a Sagrada Escritura vai dizer que quando eles invadiram Jericó, que fizeram o cerco de Jericó, que as muralhas caiu, que eles invadiu, eles passaram a fio de espada até os animais. Nada ficou de pé. A única coisa que ficou de pé foi a casa de uma prostituta. E eles falaram claramente para ela: nós prometemos a guarda da tua família inteira, filhos, pais, irmãos, toda a tua casa. Só que se alguém sair para fora, isso é uma prefiguração dos 3 dias de treva também. Se alguém sair para fora, vai perecer. Então ela falou: me dá um sinal para que eu não pereça com a minha casa e vocês não invadam aqui pensando que é outra casa. Eles podem invadir o exército pensando que é outra casa de alguém. E aí eles falou: pendura um cordão vermelho em sua janela, como nós lemos no versículo 18. Ela salvou a casa dela com aquele cordão vermelho. Assim, meu irmão, minha irmã, nesse final dos tempos, só irá se salvar quem estiver segurando essa linha de sangue, esse cordão vermelho. E esse cordão vermelho, ele está no Santíssimo Rosário da Bem-aventurada Virgem Maria. Toda casa que tiver esse cordão vermelho, que é o rosário, não vai perecer. O exército vai invadir. A polícia vai passar na rua, cavalaria, tanque, helicóptero, vamos falar mais moderno ainda, o drone, avião e assim por diante. Aqueles cães robóticos que já inventaram. Se você entrar na internet, aqui mesmo no YouTube, você digita aí cão robótico do exército que você vai ver. É esse tipo de ferramenta que vão usar contra os cristãos. As câmeras de monitoramento,
Tudo isso não vai conseguir pegar você se você trazer essa linha vermelha que é o Santo Rosário. Como fala em Jó, capítulo 39, versículo 30. Os seus filhinhos vão se alimentar de sangue, do sangue que nós meditamos nos mistérios do Rosário, nesse cordão triplo vermelho que eles mandaram a prostituta pendurar no batente da porta da casa dela como um sinal para que a ira de Deus não pesasse na casa dela. Nós estamos vivendo tempos medonhos. Eu já falei desse cordão de sangue aqui nos vídeos, nos áudios aqui no canal, mas eu resolvi falar novamente porque está se encurtando os dias. Você deita no teu travesseiro, não dá nem tempo você dormir, você já precisa acordar. Não, você não tá tendo tempo nem para respirar, ou é só eu que sinto isso? É necessário nós começarmos a se armar, deixar a preguiça de lado, deixar a frouxidão e se posicionar como soldados, com esse cordão vermelho do Rosário para a gente alcançar a salvação. Como fala em Isaías 34, versículo 17. A sua mão vai repartir a terra com um cordel, isso é, com um rosário, com esse cordão, e a boca do Senhor que mandou, e eles possuirão a terra para sempre. Quem rezar o Santo Rosário nos tempos final, a casa da pessoa vai ser guardada. Seja no campo para onde a gente pretende ir, ou seja, até mesmo dentro da cidade, como a prostituta Raabe. Não deu tempo dela fugir da cidade, ela precisou ficar ali. Muita gente não vai conseguir sair da cidade, não vai conseguir ir para o campo para poder respirar um pouco, vai ter que degladiar aqui. Só que eu quero dizer para você essa palavra de firmeza: não tenha medo, seja onde você estiver morando, até mesmo em prédio, porque morar em prédio nesses tempos vai ser medonho. Não tenha medo, que Deus vai guardar você pelos méritos do Santo Rosário. É nisso que nós temos que crer. É como fala em Cântico capítulo 4, versículo 3. Teus lábios são como cordão de fita escarlate pendente na janela. Essa fita escarlate, esse cordão vermelho, escarlate é vermelho, esse cordão, esses lábios que pronunciam esse cordão de fita escarlate que está pendente na janela, é as Ave Maria que vai fazer eu e você ficar invisível diante de drone, diante de câmera. Olha, essa palestrinha aqui, essas palavras que eu tô te dizendo pra você, é pra gente louco, viu? Louco no sentido das pessoas que não se procuram informar daquilo que está por vir. Porque se você se informar sobre câmeras, sobre drone, sobre rastreamento, sobre tudo, você vai ver que as palavras que estão saindo da minha boca aqui não é de louco, não. Eu tô acertando na mosca em falar isso pra você. Cada nó desse cordão é tecido pelo próprio lábio da Virgem Maria. E quando eu pego nesse cordão escarlate que tá pendente na janela da minha casa como um sinal insigne do cristão, eu vou triunfar diante das realidades máximas que tá por vir por aí. Através da China, através do globalismo e etc e tal. E esse cordão vermelho, presta atenção nisso, os padres da igreja vai dizer que é o próprio sangue de Cristo. Como assim também a prefiguração do cordeiro que foi sacrificado no êxodo ali e tingido os batentes, os 3 batentes da porta para o anjo vingador não assassinar quem ali estava, para depois aquele pessoal fugir, atravessar o mar vermelho. Assim é a prefiguração do sangue de Cristo. E esse sangue eu vejo nos mistérios do Santo Rosário. Nos gozosos ele tomou o sangue de Nossa Senhora, se encarnou, o verbo se encarna e vem até nós. E ele dá já o seu sangue no 4º mistério gozoso, na apresentação do templo. No 3º pendente desse cordão, do cordão, no amaranhado do cordão, eu vejo o sangue de Cristo também nos mistérios dolorosos, onde ele derrama o sangue dele no horto, na coluna da flagelação, na coroa de espinhos, no carregamento da cruz e na própria cruz. E no 3º ramal desse cordão, eu vejo que ele retoma o sangue de novo e ressuscita dos mortos. Depois de 3 dias, isso depois dos 3 mistérios do Rosário. Jesus Cristo, então,
tá ali o sangue dele nos 3/3 do rosário. Esse cordão, ele é composto de 3 ramal. Se colocar a mais nesse ramal, deixa de ser um cordão e se torna um cordão achatado. Ele já não é mais um ramal roliço, redondo, uma corda redonda. Por isso ele tem 3 ramal, que é os 3/3 do rosário. E tanto isso é verdade que está lá em Cântico, capítulo 4, versículo 12. Um cordel triplicado, não é duplicado, quadruplicado ou quintuplicado, é triplicado. Um cordel triplicado não se rompe facilmente. Isso é, quem segurar nesse cordel do Santo Rosário, tingido de sangue escarlate, pendente na janela, isso é, a casa do cristão assinalada por essa oração dia e noite, não vai passar apurado, vai passar na prova e da glória. Porque se você começa a olhar para a vida de Raabe, uma prostituta que vendia o corpo para cuidar da família, os parentes também provavelmente era tudo desalinhado de moral, era uma família corrompida aos olhos dos moralistas, eles eram infâmicos, eles eram prostitutos, era uma família amaldiçoada. Porém, aquela família, por mais pecadores que tinha, se salvou. É aí que eu entendo Jesus Cristo falando pros pseudo-teólogos, falando pros pseudo-fariseu que tem dentro da igreja hoje, os moralistas. Jesus, ele fala no evangelho, não me lembro o capítulo agora, mas é só você procurar. Jesus Cristo, ele vai falar claramente que as prostitutas, os criminosos e os ladrão tá procedendo vocês no reino de Deus. Isso é, a casa simples, por mais pecador que a pessoa seja, se ela se apegar a Nossa Senhora, segurar nesse cordão triplo, ela não vai perecer. Porque quando eu olho para Raabe, imagina o pânico que essa mulher não passou, com o seu pai e a sua mãe idoso, com os irmãos, com os filhos ali dentro daquela casa. A cidade estava sendo incendiada, era grito de bebê chorando, era grito de animal berrando, era homens caindo a fio de espada, era uma trituração, uma carnificina os israelitas fez ali dentro. Eles aniquilou a cidade, passou a fio de espada, tudo, não sobrou nada. A única coisa que sobrou foi aquela porcaria daquele cara que roubou. Aonde está o Acã, aonde ele rouba algumas joias e depois Deus põe a descoberto. É a única coisa que foi tirado da cidade. Acã rouba algumas coisas, os israelitas punem ele, a família inteira e apedreja. A única coisa que foi tirada daquela cidade, o resto foi tudo aniquilado. Mas aquela pecadora, aquela pessoa humilde, aquela pessoa que não teve uma instrução religiosa, aquela pessoa, ela se apegou naquele cordão, naquela fita escarlate que foi pendurada ali no batente da janela dela, e ela ficava na muralha, tinha tudo para perecer mais rápido. Ela conseguiu salvar ela e a casa dela inteira. Ela se salvou do incêndio naquela cidade por meio desse simples cordão. Meu Deus do céu, não dá para acreditar. Não foi armadura, não foi espada, não foi arco e flecha, não foi a muralha que salvou ela, não foi a oração de alguém, não foi absolutamente nada. O que não fez a casa dela ser incendiada e passada a fio de espada foi uma fita triplicada de tecido vermelha. Para pensar nisso e raciocina. Assim também é o rosário. As pessoas olham para esse cordão com bolinha, triplicado, gozoso, doloroso e glorioso, e não dá valor nenhum nos dias de hoje. As pessoas rezam pelas coxas. Não reza, quando reza, reza disperso. Quando reza, reza com rapidez. A pessoa consegue ficar 2 horas lendo um livro, mas não consegue ficar 1h30 rezando o rosário. Pro livro ela tem apetite, para conversar com Deus ela não tem, não dá para entender isso. Retorno aqui na frase de São Padre Pio: quem lê procura Deus no livro, quem reza já conversa com ele direto. As pessoas hoje só querem ser intelectual, mas não querem ser espiritual. Mas quem pender pro lado e deixar esse cordão de lado, esse cordão simples e vil, vai perecer. O drone vai pegar você. A câmera de vigilância vai flagrar você.
O exército vai vir te buscar. A patrulha noturna vai vir buscar você. Você não vai escapar. Seja você morando num sítio ou seja você morando na cidade. Agora, não é eu que falo isso para você. É a Sagrada Escritura e Nossa Senhora. Quem se pegar nesse cordão triplicado vai ser como Raabe, que não se deixou queimar no incêndio da cidade. Quem se pegar nesse ramal triplo, escarlate do sangue de Cristo que está no rosário, não vai ser queimado pelo incêndio universal. Isso é, não vai perecer na mão do inimigo. E é essa confiança que eu quero passar para você. Entenda que a gente nós somos como Raabe, nós somos prostitutos. Ela não tinha Sagrada Escritura, não tinha 10 mandamentos, ela não tinha absolutamente nada. Nós temos Bíblia, catecismo, formação no YouTube de bons padres, a gente tem livros espirituais, tem PDF, tem rosário bonito que eu vendo, aleluia. A gente tem tudo na mão, mas nós somos prostitutos, preguiçosos, como São Luís de Montfort fala, são preguiçosos, são como sapo apegado à terra, é como cobra que se rasteja ali na terra. Nós somos prostitutos miseráveis. Só que tem uma coisa: Deus é bom. É como aconteceu com Oséias, capítulo 3, versículo 1 e 2. Deus olha para o profeta Oséias e fala para ele: ama de novo aquela mulher que cometeu adultério com você, isso é, os pecadores. Deus é bom, ele olha para mim e para você que é adúltero e pecador, e adquira por mim por 15 ciclos, não foi 18, não foi 22, não foi 30 ciclos, nem 10, foi 15 ciclos. A Sagrada Escritura fala. Esses 15 ciclos, meu irmão, minha irmã, é os mistérios do rosário, é os 15 mistérios do rosário. Assim Deus nos compra para a vida eterna, não com maior ou menor valor, mas na quantia exata de 15 ciclos. Ele nos comprou pela vida, morte e sua glória, que está nos mistérios do rosário. E é isso que nós temos que ter no nosso coração, porque quando a gente olha para Raabe, a prostituta, o Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo 5, vai mostrar ela na genealogia de Cristo. Assim como Jesus Cristo comprou para si os adúlteros nos pecados, esse vínculo nesse cordão misterioso do rosário está essa compra que Jesus adquire novamente para o Pai, eu e você, por esses 15 ciclos, e adquire eu e você, coloca eu e você na genealogia dele, e está nos 15 mistérios do Santo Rosário. A Sagrada Escritura no Evangelho de São Mateus, na genealogia, fala que Salmão desposou Raabe na genealogia. Ele que era da tribo real de Judá, o leão real, o leão da tribo de Davi. O que eu quero dizer para você nesse áudio? É chegado o tempo da gente combater. É como eu gravava um pequeno vídeo no Instagram. Eu fico meditando isso dia e noite. A Ave Maria, o nome Maria, doçura nos lábios, Santo Antônio de Pádua vai dizer, terror nos infernos, São Padre Pio fala, São Boaventura fala que esse nome Maria cancela a ação do inimigo, faz tremer todo o inferno. São Bernardo, quando ele dizia Maria, os olhos dele enchiam de lágrimas. São Francisco dizia que quando ele falava esse nome, ele ficava refrigerado de uma tal maneira que as dores dele iam embora. Meu Deus do céu, quando eu rezo o Santo Rosário, eu me armo. Eu digito no 150 Ave Maria, eu digito 300 vezes esse nome com os lábios, porque na oração da Ave Maria fala esse nome 2 vezes. Maria na primeira cláusula da Ave Maria e Maria na segunda cláusula. Quando eu rezo o Santo Rosário, eu estou falando 300 vezes o nome Maria. Se eu rezo 2 rosários é 600. Se eu rezo 3 rosários é 900 vezes eu pronuncio o nome de Maria. E assim por diante, meu irmão, minha irmã. Eu e você é chamado a trazer esse nome nos lábios. É como São Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 7. É com arma da justiça à direita e à esquerda. Na outra tradução original vai falar é com armas da justiça ofensiva e defensiva.
E quando eu olho para São Luís de Montfort, eu já falei isso em outros áudios e repito para você. São Luís de Montfort ele fala dos apóstolos dos últimos tempos, a cruz na mão direita e o rosário na mão esquerda. São Paulo fala é arma de justiça na direita e na esquerda. E aí quando eu junto a direita e a esquerda, eu olho o crucifixo e o rosário. Quando eu junto a ofensiva e a defensiva, é arma de ataque e de defesa. Defensiva por quê? Porque nas tribulações que vai vir, como São Paulo mesmo fala nos versículos para trás, eu olho para a Santíssima Cruz e eu me defendo de todo ataque do inimigo, espiritual e físico. E quando eu olho para a arma do rosário da cruz, que é ofensiva, nós vamos para cima com o santíssimo sinal da cruz como apóstolo dos últimos tempos e o Santo Rosário disparando o nome Maria para todo lado. Só que eu me aprofundo mais ainda. Se eu recito 300 vezes o nome Maria no Santo Rosário, eu também recito 300 vezes o nome Ave. E assim cada letra da oração da Ave Maria. Olha que mistério, meu irmão, minha irmã. Eu e você precisa se defender com essas armas ofensiva e defensiva, à direita e à esquerda, como fala em Provérbio capítulo 3, versículo 16. Na direita sustenta longa vida, que é a cruz que nos traz a vida eterna, e na esquerda riqueza e glória para a eternidade, que é o Santo Rosário. Você se enriquece de mérito, se enriquece de virtude, de santidade, e é glória para a eternidade. E é isso que nós devemos trazer para nossa vida. Nós precisamos se armar. Esse cordão vermelho precisa estar pendurado na minha casa e na sua. Nós precisamos nos esforçar. Se você está rezando só o terço, passa a rezar o rosário. Se você já está rezando o rosário, passa a rezar outro. Se você já reza 2, começa a rezar 3. E assim por diante, porque a